A gente sempre pensa que o lugar mais perigoso do mundo para as mulheres é aquela situação de becos urbanos à noite, ou aqueles lugares super escuro, ermo, não deixa de ser extremamente perigoso. Mas os dados estatísticos hoje do Brasil mostram uma realidade um pouco diferente. O lugar mais perigoso para uma mulher, segundo os novos dados, é na sua própria casa. E o homem mais perigoso para a sua sobrevivência é justamente aquele com que ela divide a cama, os segredos e os planos para o futuro. Então, para uma mulher brasileira, o perigo não veste aquela capa escura ou sai correndo atrás de alguém de uma forma urbana. Ele usa aliança, ele tem as chaves do portão e ele diz que te ama. A gente tem uma necessidade de classificar o assassino das mulheres como um maníaco, monstro, um desprovido de razão. Mas os novos estudos que acontecem segundo a realidade brasileira nos confrontam com um espelho um pouco mais aterrorizante do que isso. O feminicídio é o desfecho de uma engrenagem fria, metódica e, acima de tudo, estruturada. E por que o afeto se converte em morte? Como o laço sagrado, se transforma num caos profano de tortura física, psicológica, financeira. E o que acontece na mente de um homem que, diante de uma autonomia da mulher, ele prefere a destruir, do que aceitar que ela não o pertence mais. Será que esse movimento Red Pill também ajuda nesse novo cenário? Será que algumas instituições religiosas, algumas lideranças religiosas que colocam a mulher sempre em um estado de submissão também não estão colaborando para esse cenário atual? Hoje a gente vai falar da mente e da capacidade que tem o feminicida. Os números da violência contra a mulher no Brasil, eles vêm revelando um paradoxo estarrecedor, na verdade, enquanto segurança pública. Enquanto o total de homicídios dolosos de mulheres apresentou uma redução de 6,43% no país, caindo de 3.937 em 2023 para 3.700 em 2024, os crimes tipificados especificamente como feminicídio estão com a trajetória de ascensão. No último período analisado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com seus dados oficiais, o país registrou uma marca histórica de 1.492 feminicídios confirmados, um aumento de 1,71% em relação ao ano anterior. Isso significa que a cada 6 horas, uma mulher é assassinada no Brasil simplesmente pelo fato de ser mulher. O feminicídio apresenta hoje mais de 40% de todas as mortes violentas de mulheres no território nacional. Ser mulher tornou-se o principal fator de risco letal no país. O perigo que a mulher passa à noite na cidade não se compara em números ao perigo que ela passa na sua própria casa. Então, em termos matemáticos, a mulher na rua está mais segura do que na sua própria casa. Em 79,77% dos casos, o autor é o companheiro ou o ex-companheiro íntimo da vítima. Também tem outra estatística que revela que a natureza íntima e cruel desse crime é que o instrumento utilizado é peculiar. Diferente dos homicídios gerais masculinos, onde a arma de fogo predomina, é amplamente predominante, quase metade dos feminicídios do Brasil, 48,43%, é cometida com arma branca. São facas, são lâminas, são ferramentas domésticas. Isso significa que o uso de arma branca exige uma proximidade física. Então, logo, precisa do toque, do contato visual. É um crime que envolve uma proximidade, Então, é uma descarga massiva de violência interpessoal, onde o agressor precisa subjugar a vítima fisicamente perante o seu corpo. Então, não tem uma distância, é um desejo visceral de dominação corporal mesmo, que se materializa ali na lâmina. E as disparidades regionais desenham um mapa de vulnerabilidade. O estado de Mato Grosso lidera o ranking nacional, com a taxa alarmante de 2,47 mortes para cada 100 mil habitantes, bem seguido de Mato Grosso do Sul e o Piauí. O Piauí, inclusive, registrou a maior escala de violência letal do país, com alto de 42,40% dos casos
em apenas 12 meses. E esses números são públicos, eles estão por aí para quem quiser consultar. Eles provam que as leis, mesmo que avançadas e novas, como a Maria da Penha ou a própria lei do feminicídio, ainda não foram suficientes para conter a barbárie, né? E nem vão ser se não houver uma transformação profunda nas estruturas psíquicas, sobretudo culturais, que sustentam a dominação masculina. Dezembro de 1976. Praia dos Ossos, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Ângela Diniz, uma socialite mineira conhecida pela sua beleza, independência e recusa em se submeter aos padrões tradicionais da época, é assassinada com 4 tiros, 3 no rosto e 1 na nuca. O autor dos disparos é o seu namorado, Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street, o homem de alta sociedade que havia abandonado a família para viver com ela. O relacionamento de apenas 4 meses foi marcado por ciúmes obsessivos e violência doméstica. Após o crime, Doca fugiu e permaneceu foragido por semanas, concedendo entrevistas antes de se entregar à polícia. O caso de Ângela Diniz se tornou um divisor de águas na história jurídica do Brasil, não pela brutalidade do ato somente, mas pelo que aconteceu no tribunal. É uma história famosa, tem documentários, filmes, mas a gente pode pegar um gancho aqui para a gente seguir os argumentos. A defesa de Doca Street utilizou uma estratégia perversa, né, que ecoou até hoje. A culpabilização da vítima. Esse nome é muito importante para o que a gente vai falar nos próximos capítulos. Ângela foi tratada como uma mulher de moral duvidosa, uma sedutora, fria, que teria provocado a fúria do agressor. Sabe aquele papo tosco? Pois é, sob a tese de legítima defesa da honra, o que ainda é defendido por alguns supostos homens. Doca foi praticamente absolvido no primeiro julgamento. E olha que ele recebeu aplausos do público, porque foi uma pena branda. Veja, a sociedade da época concordou com a premissa de que Ângela Diniz merecia morrer por ousar ser livre. Ela, como definiu muito bem o movimento feminista da época, assassinada e condenada. E foi preciso uma mobilização assim, histórica mesmo, das mulheres brasileiras, sob o lema que era "Quem ama não mata", né? Para que o novo julgamento pudesse ser realizado e o agressor finalmente condenado. Agora, vamos entender o que aconteceu, né, numa certa mentalidade, né, mentalidade de massa ali daquele tribunal. Somente como um exercício para a gente poder tentar compreender o que isso representa socialmente. Até porque, para a gente compreender o processo que está se tornando cada vez mais corriqueiro do feminicídio, até hoje faz parte do entendimento cultural e da mentalidade das pessoas da sociedade. Essa sociedade de Ângela Diniz, 1976, ela operava sobre o que chamamos na psicanálise de um recalque coletivo, vamos dizer assim. Talvez a gente possa colocar esse termo analítico desse cenário, mas sempre lembrando que uma análise se dá entre 2 pessoas e uma clínica, obviamente, é na escuta que se dá o processo de evolução no tratamento, mas aqui a gente está destacando alguns conceitos para que a gente possa compreender tanto o conceito de uma forma geral, como tentar compreender um pouco a mente, a psique dessa coletividade. Então esse recalque coletivo, como o mecanismo de defesa, na verdade, psíquica, que ele é simples.
friamente falando, quando uma verdade é insuportável, insuportável demais para a nossa mente, nós empurramos para baixo, até por um processo de sobrevivência, a gente poder sair muito mais da angústia. Então, quando é algo insuportável para nós, a gente enterra isso para o nosso inconsciente. E a gente acaba fingindo que ele não existe. Durante a vida, o inconsciente vem voltando, te mandando informações, com os sonhos, os xistes, os atos falhos, os sintomas, as repetições. Então, é aí que se analisa, se faz uma investigação do sujeito. Mas, como a gente está falando de uma forma de sociedade, eles fizeram esse recalque coletivo, algo que foi brutal e que recalcaram para dentro de si, para dentro de seus inconscientes. Porque a verdade insuportável ali era que a elite brasileira produzia monstros, que homens respeitáveis da alta sociedade eram capazes de assassinar mulheres. Então, a sociedade recalcou essa verdade e preferiu punir a vítima. Ângela foi culpabilizada porque era mais fácil para a coletividade aceitar que ela provocou o crime do que reconhecer que o sistema social que os obrigava era podre, terrível. Também a gente pode chamar de um superego corrompido, né? O superego a gente pode entender como uma voz que nos diz o que é certo e o que é errado, como se fossem as leis da sociedade que é colocado para nós, baseado nas regras aí sociais que existem dentro de casa quando fora de casa. Mas quando uma sociedade é patriarcal, esse superego se torna corrompido, porque ele não pune o homem por matar a mulher, ele absolve o homem, porque ela desobedeceu. Então, um superego social de 1976 permitia ao homem o exercício do gozo absoluto, de ter a mulher como um objeto A, ou seja, um prazer sem limites sobre a vida da mulher. A violência de gênero no Brasil não atinge todas da mesma forma. Ela é profundamente atravessada pelas linhas de fratura da raça e da classe social. No Brasil, o racismo estrutural determina quem tem o direito à luta, à indignação pública e à memória. Maio de 2020, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Adriana Costa de Alvarenga, uma mulher negra, pobre, cabeleireira, assassinada pelo companheiro Marcos Braz Wagner, dentro de sua casa, na frente de seus filhos. Seu caso recebeu uma cobertura jornalística mínima, fragmentada em notas policiais de rodapé. Adriana permaneceu invisível para a opinião pública nacional. O caso de Adriana Costa Alvarenga é emblemático, né, da interseccionalidade entre gênero, raça, classe. Quantos casos de mulheres brancas de classe média, como Ângela Diniz, geraram a comoção instantânea, pessoas nas ruas e, com motivos, a morte de Adriana é tratada como um dado de rotina. As estatísticas do Anuário de Segurança Pública de 2025 são implacáveis. Tá? 63,57% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. Elas são a maioria absoluta nos necrotérios, mas são a minoria invisível nos debates públicos. Todos os dados que eu estou falando estão aqui nas referências bibliográficas. Tem aqui abaixo também, vocês podem confirmar, a pesquisa da pesquisadora dos direitos humanos, a Garcia, uma pesquisa de 2020, que ela aponta que a mulher negra no Brasil sofre de uma dupla vulnerabilidade. Ela está na base da pirâmide socioeconômica, possui menor acesso aos mecanismos de ação do Estado, de proteção do Estado, como as delegacias especializadas, abrigos, medidas protetivas e de urgência. Vê-se repetidamente, quando existe uma ação policial, de tentar fazer com que a vítima volte para casa, naquele entendimento de que ela vai voltar. Se a gente agir, ela vai voltar para casa e a gente vai perder tempo por aqui. Não sei quem está certo, quem está errado, na verdade. Acho que toda a sociedade está confusa. Mas esse é o tipo de cena dessas mulheres, preta, pobre,
no qual todos conseguem ir lá e tentar persuadir de alguma forma para que ela deixe de ir à delegacia. Seja porque os policiais já estão de saco cheio de ir fazer todo o trabalho de boletim de ocorrência e a mulher voltar para o marido, e aí você abre um monte de aspas, porque são muitos assuntos aí a ser tratados, inclusive o fato da mulher muitas vezes não trabalhar, ser sustentada e por aí vai. Ou então pelo próprio processo de mais um processo que a gente vai ter que trabalhar, mais um boletim de ocorrência que a gente vai ter que fazer. O fato é que as mulheres pretas e pobres têm muito mais essa intervenção das pessoas em dizer ela para tentar se resolver com o próprio marido. E vocês vão ver aqui que isso tem influência, inclusive, na relação de lideranças religiosas. Agora tem um conceito aqui que a gente pode analisar, que é a violência epistêmica. Olha, significa que existe uma negação do direito à narrativa. Quando se silencia a morte de Adriana, por exemplo, a sociedade brasileira ela realiza um segundo assassinato, o apagamento da existência e da dignidade. Então, a gente pode perceber que o que acontece é uma desumanização prévia. A sociedade de classes, até mesmo antes do crime, já havia reduzido a Adriana a um objeto descartável, né? Então ela não era um sujeito completo com história, sonhos, direitos, era um resto, algo ali social, mas nada demais. Então você vê que existe uma estruturação muito grande, desde um racismo estrutural, há uma diferença de financeira, cultural, para o pobre, para o rico. Então essa péssima distribuição de renda que nós temos no Brasil também colabora com o processo dos assassinatos das mulheres no Brasil. Então essa desumanização prévia facilita a passagem ao ato do agressor. Ou seja, quando o homem mata uma mulher que a sociedade já tinha desumanizado, ele não sente que está matando um sujeito, ele sente que está descartando algo, descartando o lixo. Esse grande outro que é a lei, que é a cultura, que é a opinião pública, não cobra o preço porque já havia validado a invisibilidade dessa mulher. Então é algo que temos que pensar, o lugar dessas mulheres pretas e pobres e sua relação com esse tipo de crime. Agosto de 2023, São José do Rio Preto, São Paulo. Thalita da Cruz Fernandes, uma médica branca de 28 anos, é brutalmente esfaqueada em seu apartamento pelo namorado Davi Isaac Martins Silva, de 29 anos, que dependia financeiramente dela e não aceitava o fim do relacionamento. O corpo de Thalita foi encontrado nu, ocultado dentro de uma mala de viagem na lavanderia. Davi atacou Thalita com uma faca, desferindo múltiplos golpes no rosto. O agressor foi rapidamente preso e condenado a 31 anos de prisão. Daí a gente vê o caso da Thalita, né? Já é uma dinâmica contemporânea crucial. O ressentimento masculino diante da perda do poder econômico e simbólico, ou seja, Davi dependia financeiramente da Thalita. Não aceitava o fim do namoro. Ele não era o provedor. Ele era o homem da casa. Thalita era médica, bem-sucedida. E ele era o dependente. Isso ferira profundamente ali, o que chamamos da masculinidade hegemônica, né? O modelo tradicional do homem, que é economicamente superior, emocionalmente distante e sexualmente dominante. E aqui a gente precisa falar desse movimento que usa a internet para impulsionar, para difundir e para legitimar esse ressentimento masculino. Com a internet, sem regras, sem lei como nós temos hoje, fica muito fácil para esse movimento Red Pill, a manosfera ou a machosfera, como alguns chamam por aí. Vamos tentar entender o que é o movimento Red Pill. O termo vem do filme Matrix, né, de 1999. Do filme, o personagem principal, o Neo, é oferecido para ele uma escolha, né?
Morfeu, ali interpretado por Lawrence Fishburne, oferece para ele uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se ele tomar a pílula azul, ele vai continuar vivendo uma ilusão confortável. Ou ele pode tomar a pílula vermelha e ver a realidade cruel do mundo. O movimento Red Pill se apropriou dessa metáfora para construir uma narrativa conspiratória, claro, de que os homens vivem em uma sociedade dominada por mulheres. E que a verdade vermelha é que eles são os verdadeiros oprimidos. É isso mesmo. Essa ideologia digital foi analisada de forma bem criteriosa. Vocês vão ver a pesquisa aqui de Craig e Santos, 2025. Segundo esse estudo, bem interessante, essa ideologia digital ela funciona como um obstáculo estrutural ao combate à violência de gênero. E ele se apoia em 3 pilares principais. Primeiro pilar, a naturalização biologizante. O movimento Red Pill apropria-se de uma versão distorcida da psicologia evolucionista para argumentar que as desigualdades de gênero são naturais e biológicas, e não sociais. Eles alegam que as mulheres são inerentemente hipergâmicas, ou seja, elas buscam sempre homens de status superior e que são manipuladoras por natureza. Isso, para eles, pseudociência. A biologia não determina como comportamento social, né? Mas essa narrativa é poderosa porque oferece uma explicação científica para o ódio. O segundo pilar, a vitimização masculina. O movimento Red Pill opera uma versão retórica perversa em que o homem se coloca como verdadeiro oprimido pelo sistema jurídico, social, feminista. Eles argumentam que as leis de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha, são privilégios, e privilégios injustos. Eles alegam que os homens perdem a guarda dos filhos injustamente. Eles dizem que as mulheres usam falsas acusações, de estupro, por exemplo, como arma. Tudo isso, obviamente, é uma inversão da realidade, mas funciona psicologicamente, porque oferece ao homem ali, oferece a esse homem que é ressentido, uma narrativa de injustiça que valida o seu ódio. E o terceiro pilar, a desqualificação sistemática do feminismo. O movimento Red Pill desqualifica sistematicamente as pautas de direitos humanos e os movimentos de mulheres, retratando como feminismo tóxico ou misandria. Assim, quando uma mulher ela vai e faz a denúncia da violência, ela é imediatamente descredibilizada. E ela é descredibilizada como a feminista raivosa. Então, quando uma mulher busca direitos, e ela busca os direitos iguais, a mulher igual aos homens em direitos e obrigações. E se ela busca por isso, ela é acusada de ódio aos homens. Agora, vamos conectar isso ao Davi Isaac, o assassino, o feminicida. Ele era um homem que dependia financeiramente de uma mulher. E tem essa ferida narcísica profunda em uma sociedade que ainda valoriza o homem como provedor. Quando Thalita decidiu terminar o relacionamento, ela não apenas rejeitou o Davi emocionalmente. Ela o rejeitou como um homem, como provedor, como o centro do seu universo. E tem grande chance de Davi ter passado horas em fóruns da manosfera, aí, em grupos do WhatsApp, canais do YouTube misóginos, onde os homens validam seus sentimentos. Os canais estão aí, as informações estão aí. Então, a pessoa pode, muito bem, ter ido lá e consumido dessa fonte, que é bem provável. E nesses ambientes eles dizem, você é vítima de uma mulher manipuladora, as mulheres só querem sugar o direito dos homens, a Lei Maria da Penha é uma arma contra os homens, esse tipo de exemplo. Você tem o direito de retomar o controle. Aí vem uma validação digital dessa, pacificando aí o superego de Davi, e aí ele não sente culpa pelo abuso ou pela ameaça. Porque comunidades online validam, inclusive, a masculinidade nesses atos de legítima defesa. Defesa contra a autonomia feminina. O ódio digital transbordou para o mundo físico justamente na forma de uma faca e do corpo da Thalita em uma mala. Tem mais uma pesquisa disponível aqui, que é de Bezerra e Menezes, em 2024, que aponta que a misoginia digital é profundamente alimentada por discursos neoliberais,
que valoriza o individualismo extremo, a competição e a desregularização social. Aí favorece para um ambiente hostil, onde os discursos de ódio proliferam. E eles proliferam sob o pretexto de liberdade de expressão. A internet funciona como uma câmara de eco. Amplifica o ressentimento e oferece a validação comunitária para a violência. Daí a gente pode ver um ponto bem crítico. A radicalização digital não é inofensiva, não tem como ser inofensiva, gente. Ela transborda para um mundo físico, sempre. Ameaça, perseguição, stalking. E aí, no limite, feminicídio. A internet não é um espaço separado da realidade. Eu não estou online e deixo de estar online. Eu estou no virtual, eu não estou no virtual. Ela é uma extensão da psique coletiva. Aí onde tem ódio, aqui tem ódio lá. Na verdade, o lugar é o mesmo. Então, o ódio é cultivado, nutrido e transformado em ação. E os números provam isso, tá? Uma pesquisa realizada em março agora, de 2026, pela IBOL Pesquisas. Foi com mais de 1.100 brasileiros, né? E revelou que 61,1% dos homens e 54,5% das mulheres já tiveram contatos com o conteúdo Red Pill. Mais da metade dos entrevistados e 79,7% das mulheres acreditam que esses conteúdos contribuem diretamente para o aumento da violência contra elas. Aí não é teoria, gente. É a percepção social documentada. É o ódio contra as mulheres o conteúdo que mais cresce na internet brasileira. E esse ódio tem nome, tá? Tem rosto, tem endereço. Em novembro de 2025, por exemplo, Thiago Schultz, conhecido como o Calvo do Campari, lembra dele? Um dos principais líderes do movimento Red Pill no Brasil. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica, né, contra a namorada. Isso aconteceu em Salto, interior de São Paulo. E esse é o homem que produzia vídeos ensinando outros homens a dominar, controlar, desqualificar mulheres. Foi preso por fazer exatamente isso na vida real. Aí a ideologia nem ficou na tela, né? Veio para o mundo físico. Em março de 2026, o Brasil foi sacudido por um caso que expunha de forma brutal a conexão entre a machosfera e o crime sexual. Um dos réus de estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, acredito que você sabe dessas informações, ele se entregou à polícia, usando uma camisa com a frase de Andrew Tate, né, que ele é o maior ídolo do movimento Red Pill do mundo, né? E a frase dizia: não se arrependa de nada. A frase não era um acidente, né? A frase era uma declaração de princípios aí. Até porque nessas situações, na psicanálise a gente não acredita no acaso, né? As coisas têm um porquê. Nossa mente vai conduzindo os processos e as explicações elas vão acontecendo a partir das investigações que vamos fazendo dentro da clínica com o paciente. Então, não é uma questão acidental, é uma resposta, é uma prova, é uma declaração realmente. E aí no mesmo mês, uma trend viralizou no TikTok com o nome, vocês lembram disso? Caso ela diga não, era o nome. Então teve vídeos de homens simulando soco, facadas, tiros, em resposta a uma mulher que se recusava a relacionamento, né? E muitos jovens, muitos homens, muito jovens, na verdade, fazendo isso. A Polícia Federal abriu um inquérito, derrubou alguns perfis, né? Intimou o TikTok a fornecer dados dos autores. E a Procuradoria-Geral da República foi acionada também. O Congresso, né, debateu o tema também na comissão. E essa brincadeira digital acabou virando uma investigação criminal. A ONU Mulheres em Alerta Global, publicado em junho de 2025, ela foi direta. Ela diz que 2/3 dos jovens homens no mundo consomem regularmente conteúdo de influenciadores de masculinidade online. 2/3. E o relatório do secretário-geral das Nações Unidas sobre a violência contra mulheres e meninas cita evidências crescentes de que perpetradores, né, de ataques em massa e crimes extremos estavam fortemente engajados em plataformas misóginas online antes dos crimes.
Só coletei os dados, pessoal, e eles estão aqui para vocês. Vejam por vocês mesmos. A professora pesquisadora Rosane Leal da Silva, ela define com a precisão, o que está acontecendo. Ela diz que esse movimento representa uma certa agonia do patriarcado. É uma reação ao empoderamento das mulheres nas últimas décadas. Parte dos homens que aderem a esses discursos tendem a deslocar frustrações pessoais para as mulheres. A violência vai se naturalizando, assim como responsabilizar as mulheres pelos seus fracassos vai se naturalizando também. Também o psicólogo e pesquisador Emmanuel Chiamendi, ele acrescenta a dimensão psicológica. Ele diz que quando existe uma fragilidade narcísica marcada por sentimentos de fracasso, inadequação e desamparo, alguns sujeitos tendem a buscar discursos rígidos e extremistas para a reafirmação identitária. O capitalismo não está dando aos homens aquilo que prometeu: estabilidade financeira, capacidade de prover sozinho uma família e poder absoluto. Muitos acabam deslocando essa frustração para as mulheres e para o feminismo. E isso é bem Freud, né? É a mesma estrutura que descrevemos antes. O homem que não consegue elaborar sua frustração internamente projeta para fora sobre o inimigo externo. E a machosfera oferece esse inimigo pronto, embalado, entregue pelo algoritmo. A mulher autônoma, o feminismo, a igualdade de gênero. Dezembro de 2025, Santo André, São Paulo. A farmacêutica Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, é brutalmente esfaqueada dentro de sua residência pelo ex-marido, Christian Antunes, com quem compartilhava 20 anos de casamento e 2 filhos. Daniele havia decidido se separar devido ao comportamento possessivo do marido. Christian não aceitou. Ele invadiu a casa e atacou com uma faca de cozinha. O crime foi presenciado pela filha mais nova do casal, de apenas 11 anos, que implorou por socorro aos vizinhos. Assim como Thalita, Daniele já havia sofrido agressões físicas graves de seu parceiro nos meses anteriores, mas nunca havia registrado boletim de ocorrência. Ela é mais uma que compartilha o silêncio. Sofre agressão anterior grave, não denuncia. E aí, para compreender esse silêncio também, precisamos analisar o segundo eixo da legitimação da violência. Que a gente tem um eixo também, que é o eixo teórico-religioso. Eu sei que muita gente tenta não acreditar nisso, então vamos falar de pesquisas, de alguns números. Está aparecendo cada vez mais pesquisas acadêmicas, como a pesquisa aqui que vocês vão ver de Silva e Mendes, que foi de 2025, e também Viana e Araújo, que escreveram em 2024, revela essa distorção hermenêutica de textos bíblicos e a cultura da submissão feminina, que elas funcionam como pilar de sustentação da violência doméstica dentro dos lares cristãos. Existem trechos bíblicos que são interpretados, mal interpretados, umas passagens que, como mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, ou questões do tipo, que são frequentemente retirados do seu contexto histórico, utilizados como ferramentas de tortura psicológica e silenciamento também. Se você for contra o processo religioso, tome isso como um grande absurdo. Se você for a favor, tome isso como que os líderes religiosos estão utilizando essas partes para deixar você cada vez mais silenciado. O importante é, fique atenta para esse tipo de liderança. Porque vamos pensar como isso funciona na psique. A gente tem uma herança patriarcal judaico-cristã no Brasil que molda a subjetividade feminina, até por meio que a psicanalista Helena Zanello, enfim, chama de dispositivos de gênero. Ou seja, um dispositivo é um mecanismo social que funciona como um programa, e esse programa é invisível na mente das pessoas. Ele não é imposto por força bruta, ele é internalizado, absorvido desde a infância, através das mensagens, sermões, histórias, exemplos. Aí você tem um dispositivo amoroso, que ensina a mulher que seu valor social depende da sua capacidade de ser amada por um homem, por exemplo.
Desde pequena, ela é ensinada que o grande objetivo da vida é encontrar um homem que ame, a sua autoestima, a sua identidade, sua razão de existir é narrada pelo amor de um homem. Aí significa que quando esse homem a rejeita, agride, ela sente que o problema é dela. Então sua autoestima, a sua identidade, a sua razão de existir está amarrada ao amor de um homem. E aí significa que quando esse homem a rejeita, a agride, a mulher sente que o problema é dela. É que ela não foi a mulher suficiente, que ela falhou na sua missão fundamental. E a gente vê aí um dispositivo materno, né? Que impõe o imperativo do sacrifício. Cuidado, perdão incondicional. A mulher é ensinada que sua missão é cuidar, é amar incondicionalmente, perdoar sempre. Então ela é ensinada que sofrer é nobre, que carregar a cruz do casamento é uma virtude cristã. Quando o marido agride, por exemplo, o aconselhamento pastoral frequentemente orienta a vítima a orar pelo marido, suportar a provação com paciência, ou carregar a sua cruz para preservar o casamento. Então essa abordagem ela acaba transferindo a responsabilidade da violência para a própria vítima. É como se a igreja dissesse: você está sendo agredida porque não está rezando o suficiente. Você está sendo agredida porque não está sendo submissa o suficiente. Você está sendo agredida porque não está amando o suficiente. E é que a gente tem que ficar de olho. Se você está no lugar que tem esse tipo de liderança, é melhor tomar cuidado. Porém, o fato é que muitas das mulheres, dos homens, enfim, nossa sociedade foi sendo construída nesses discursos, né? Você pode até querer defender que não, mas basta você parar um pouco para pensar e lembrar dos momentos que você ouviu essas questões, essas frases. Que aí você vai se ater que essa realidade existe. Então existe uma geografia do sagrado, do profano aí, né? O lar, ideologicamente vendido como um espaço sagrado de proteção, converte na prática cotidiana em um território profano, né? Tortura, morte. Aí a privacidade doméstica utilizada pelo agressor como escudo contra a intervenção do Estado. É isso. No exemplo do crime, Daniele permaneceu no ambiente doméstico, onde ocorrem 64% de crimes. Até que a violência escalasse realmente para o desfecho fatal que foi o feminicídio. Então, ela não denunciou porque havia internalizado dispositivos de gênero, ela acreditava que era sua responsabilidade manter o casamento, acreditava que sofrer era nobre, acreditava que Deus atestava. Quando finalmente reuniu coragem para se separar, o ex-marido matou de frente à filha, né? E claro que esse silêncio não é um caso isolado, né? É uma estatística. Eu vou apresentar esses números para vocês. Mais uma pesquisa que está aqui para vocês abaixo, que chama Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil. Foi conduzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Em parceria com o Instituto Datafolha. A mesma pesquisa nos fornece os dados sobre o feminicídio. Ela revela esse dado que a grande mídia raramente discute. 42,7% das mulheres evangélicas no Brasil já sofreram violência por parceiro íntimo ao longo da vida. 42,7%. Pra vocês terem uma ideia, esse índice é superior à média nacional de 32,4% e supera também os 35% registrado entre mulheres católicas, que já é muito, que já é um absurdo. Então conseguem passar ainda. O dado revelador não é apenas a violência em si, é o que acontece depois. Veja, 69% das mulheres evangélicas vítimas de violência recorrem à igreja como primeiro apoio. Não é a delegacia, não é o Disque 180, é a igreja. E o que elas encontram lá, na maioria dos casos, não é proteção, é a orientação para orar, perdoar e preservar o casamento. E aí você vê como afirma, por exemplo, a pesquisadora Isabela Matosino, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela diz que a mulher é desestimulada a fazer denúncia, a sair do relacionamento, justamente por causa da sacralidade do matrimônio. Ela é aconselhada a resignação e oração para que o agressor mude seu comportamento. São conselhos que apenas fazem com que a mulher siga na situação de violência. Isso significa que a instituição que deveria ser o primeiro escudo dessas mulheres funciona na prática, né, como uma barreira entre elas e a proteção do Estado. A igreja captura o pedido de socorro
e devolve como culpa. E há casos documentados que revelam o nível de contradição, né, que esse sistema produz. Em junho de 2025, no interior do Acre, o pastor evangélico Natalino Santiago, 50 anos, assassinou a esposa Auriscleia Lima de Nascimento, de 25 anos. Foi a golpes de facão na frente do filho de 5 anos, mais uma vez. Antes de morrer, Auriscleia havia dito, né, a amigos, que estava com medo de morrer. Né? Ela nunca registrou o boletim de ocorrência. O pastor estava foragido da justiça por condenações anteriores por estupro e homicídio, com 35 anos de pena a cumprir. Veja como é tudo muito confuso, né? E em dezembro do mesmo ano, em Roraima, um homem que se apresentava publicamente como pastor, conduzia batismos e pregava cultos, foi preso, também suspeito de matar Ana Paula Oliveira da Silva e jogar o corpo dela no rio Caguamé. O caso foi inicialmente registrado como afogamento, né? Mas depois descobriu-se o feminicídio. Esses casos revelam que não é que pastores são mais violentos que outros homens, não é sobre isso. A questão é que o que revelam é que a autoridade religiosa pode funcionar como um escudo adicional para o agressor, como uma corrente adicional para a vítima. O homem que prega no domingo e mata durante a semana não é uma contradição. Ele é o produto lógico de um sistema que sacraliza a dominação masculina e criminaliza a autonomia feminina. Então, a história do combate ao feminicídio no Brasil é a história de uma luta constante, né, entre o recalque coletivo, né, que é esse desejo de uma sociedade patriarcal de esquecer o horror, silenciar as mortes, manter o status quo, e a pulsão de vida materializada na resistência ativa de mulheres que se recusam a aceitar a invisibilidade. Então, quando o sistema jurídico falha, como vem falhado, e quando a mídia silencia quais corpos merecem luto, quais merecem esquecimento, surge a necessidade de memória, né, como ato político, e reparação simbólica, inclusive. Freud fala sobre o conceito de sublimação, né, a capacidade psíquica que a gente tem de transformar os impulsos de dor, de trauma, ou mesmo de destruição, em algo socialmente valioso, criativo, protetivo. Por exemplo, se um artista que sofreu um abuso na infância pode transformar esse trauma em uma obra poderosa, que toca milhões de pessoas, porque já aconteceu, ele já foi para o inconsciente e consegue repassar aquele sofrimento de uma forma a alertar, inclusive. Ou, por exemplo, um ativista que perdeu um ente querido, né, pode transformar esse luto em uma luta política que salva outras vidas. Né? A sublimação é essa alquimia, sabe, psíquica, transforma o veneno em um remédio. Então, movimentos nacionais como Mulheres Vivas, os atos históricos de Quem Ama Não Mata, a luta diária de milhares de coletivos feministas no Brasil são exemplos de sublimação coletiva. As mulheres pegaram o real traumático da morte de Ângela Diniz, de Adriana, de Thalita, de Daniele, de tantas outras, e transformaram isso em força política, né? Em leis de proteção, em escudos para as gerações futuras. Para que essas vítimas deixem de ser apenas dejetos, né, da violência masculina que foram escritas na ordem do simbólico. O simbólico é a ordem da linguagem, da lei, da cultura, né? Isso tem que sair dessa parte nossa cultural. Quando o nome é lembrado, quando uma história é contada, quando uma lei é criada de honra de vítima, né? Para honrar uma vítima, por exemplo, essa pessoa deixa de ser um resto esquecido, sabe? Ela se torna parte de uma lei que restringe essa parte mortífera do patriarcado. Então, compreender o feminicídio não é apenas analisar o fim trágico de uma vida. A gente precisa desvelar as engrenagens aí psíquicas, teológicas, digitais, sociais que adoecem essa nossa sociedade. O silêncio é o oxigênio do agressor, a denúncia, a psicoeducação, a desconstrução da masculinidade tóxica são ferramentas muito importantes para que chegue a essa ruína desse movimento. Então, que a memória dessas mulheres não seja em vão, que cada nome lembrado seja uma bandeira ali, né, contra a barbárie. Obrigado por chegar até aqui. Vou pedir que você se inscreva, que curta, que faça com que essas informações, se forem interessantes para você,
pode ser que seja interessante para outras pessoas também. Aqui embaixo, mais uma vez, tem uma lista bibliográfica do que foi utilizado para se construir esse vídeo. Também tem meu site caso você queira entrar em contato. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.